Enquanto a professora entregava as provas para os alunos dizendo para eles se prepararem e fazendo Miki ficar desesperada, Yukito se perguntava o que foi aquilo que aconteceu com sua irmã, pois mesmo sua irmã sendo linda, ele nunca ouviu falar dela ter tido algum namorado, e com a beleza dela seria completamente normal ela ter 1, 2, 10 ou até mesmo 20 namorados. Assim, Yukito finalmente parece ter entendido a situação, se levantando de sua cadeira e falando bem alto que sua própria irmã é uma safada, e fazendo a professora mandar ele calar a boca e se sentar logo. Após isso, a professora fala que mesmo ela tendo dito para todos se prepararem, a nota geral dos alunos estava bem alta e isso era espantoso para ela. Por outro lado, Yukito pensava que isso era algo lógico, já que seu grupo de estudos foi um sucesso e a cada dia aumentava o número de integrantes. Kouka inclusive fala que Yukito ficou em terceiro lugar na sua turma, pedindo se ele sequer estudou, mas Yukito manda ele se calar pois não tinha nada a dizer para o bonitão da sala, se perguntando qual foi o motivo daquela partida de basquete, pois não serviu de nada. Mas ele logo é interrompido por Kouka novamente, que fica se encostando nele e falando que ficou em 10º lugar na classe, mas Yukito não estava nada interessado nele, dizendo que se Kouka tem tempo para se envolver com ele, era melhor Kouka tentar se dar bem com Shiori, deixando ela chateada e Kouka irritado. Enquanto isso, Kana e Miki estavam à beira do colapso, pois pelo jeito a nota delas não foi nada boa, fazendo até Miki dizer que estava à beira de ser reprovada, resolvendo jogar tudo para o alto e convidando todos para saírem juntos na Golden Week, que é um feriado japonês. Fazendo assim, Yukito começar com seu sarcasmo, falando alto que era ótimo que Kouka tenha sido convidado, já que ele é todo social, mas Kouka responde para ele parar de palhaçada, pois ele também foi convidado, deixando Yukito irritado, falando que de jeito nenhum um antissocial como ele seria convidado, fazendo Kouka se desculpar de forma irônica e Kana confirmar que Yukito foi convidado sim, deixando Yukito chocado, pois isso só podia ser pegadinha. E quando Kana fala que jamais excluiria ele do grupo tão abertamente, Yukito fala de jeito debochado que, como esperado da Elizabeth, ela não iria excluir ele abertamente, mas sim pelas sombras, deixando ela irritada, pois jamais faria isso. E assim Miki pergunta chateada se Yukito por acaso não queria sair junto com eles, mas ele responde que não era nada disso, perguntando onde eles iriam então. E Miki responde alegre que o divertido seria todos pensarem juntos para onde ir. E enquanto ela e Kana discutiam sobre lugares bons para todos saírem juntos, Yukito lembra que Miki é uma garota gal, e assim ele se aproxima dela e abertamente pergunta se ela também é uma garota safada, deixando Miki sem reação, mas que logo fala que ele era muito cruel por pensar isso dela e que ela não era esse tipo de mulher. Ao mesmo tempo, Hinagi e Shiori pareciam extremamente irritadas, pensando que talvez Yukito estivesse interessado em Miki, mas Yukito pede desculpas falando que não era sua intenção ser rude com ela. E assim Miki começa a enrolar uma mecha de cabelo com seus dedos, perguntando o que Yukito queria dizer quando perguntou se ela era uma garota safada. E no mesmo momento que Hinagi e Shiori continuavam apreensivas beliscando Kouka para descontar sua raiva, Yukito responde que na verdade sua irmã Yuri o beijou no outro dia, fazendo todos ficarem espantados. Aí ele fala que pensou que talvez Miki soubesse de algo, mas de repente todos os seus colegas aparecem atrás de Yukito curiosos perguntando o que aconteceu. Na hora do almoço e após conseguir fugir de seus colegas, Yukito resolve comer sozinho em paz em seu lugar favorito, até que ele nota que tinha alguém sentado naquela escada que ele costuma ficar. Quem estava ali era Kyoka, e quando Yukito chama ela de Afrodite Senpai, ela o ignora virando o rosto, deixando claro para Yukito que ela parecia estar de mau humor, mas como todas as pessoas do mundo têm dias assim, ele simplesmente ignora ela e se senta na escada também, deixando ela surpresa. Assim, Yukito começa a se preparar para comer seu pão, dizendo que um pão de uva e um pão de leite com queijo era a combinação perfeita. E enquanto ele dava uma mordida em seu pão, Kyoka estava colada nele fazendo beicinho, e pedindo por que ele a ignorou e imediatamente começou a comer. Assim, Yukito fala que ela era um saco, mas no bom sentido, deixando Kyoka irritada, falando que já avisou que se ele falasse isso de novo, ele não seria perdoado. Mas Yukito responde que isso não importava para ele, e assim Kyoka reclama que Yukito nunca mais apareceu ali, mesmo ela falando que iria vir comer junto com ele 1 ou 2 vezes na semana, dizendo que até comprou pão de creme para ele como prometido. Assim ele repara que esqueceu completamente dela, já que ultimamente comia seu almoço junto de Hinagi e Shiori, fazendo assim ele decidir enganar ela dizendo que aconteceram várias coisas, mas ela logo responde que ele certamente só esqueceu dela. Mas Yukito pega ela desprevenida dizendo que então isso queria dizer que ela vem ali todos os dias, fazendo ela imediatamente ficar corada e virar o rosto falando que não era verdade, e assim fazendo beicinho e falando que ela não vinha ali por ele nem nada do tipo, mas sim que às vezes ela quer ficar sozinha e falando novamente que não se importava nada com ele, mas isso não convence nem um pouco, fazendo assim Yukito perguntar se ela na realidade também era uma pessoa introvertida como ele, mas ela fica irritada e pede para ele parar de misturar as coisas e falando também que era desconfortável ele ficar tentando rotular ela, mas Yukito responde que ela era uma deusa e que ele chama ela de Afrodite pois nem sabe seu nome, mas ele logo é interrompido por Kyoka pois ela com certeza se apresentou para ele antes, fazendo ela o encarar por um bom tempo. Ele tenta mudar de assunto falando sobre o pão que estava comendo, enquanto Kyoka pergunta se ele realmente não estava nem um pouco interessado nela, dizendo que ela é bem popular entre os alunos do 2º ano. E quando Yukito fala que ela estava fingindo ser uma estrela, Kyoka
tampa o rosto com suas mãos, falando para ele parar de ser tão cruel e envergonhar ela. Até que Yukito repara que Hinagi estava andando junto com um garoto que ele não conhecia, e sua expressão não parecia estar nada legal. Após isso, Kyoka fala que tinha certeza que se tratava de uma confissão de amor, pegando na mão de Yukito e falando para eles se esconderem. Assim, Yukito para pensar e fala que lembra que já se confessaram para Kyoka no passado, e ela responde que sim, pois ela é muito popular, mas Yukito logo interrompe ela falando que um pão de leite com queijo era algo muito engraçado pelo fato de ter 2 laticínios nele, e isso faz ela questionar ele, pois parecia que Yukito estava realmente menosprezando ela, mas logo mudando de assunto e perguntando se Yukito conhecia Hinagi, e ele responde que ela era sua colega de classe, e ao mesmo tempo que Kyoka fala que uma confissão é algo bem interessante quando não é com ela, Yukito lembra que Hinagi falou que já tinha terminado com aquele senpai do passado, e sendo assim não seria nada estranho se ela começasse um novo relacionamento. Após isso, Kyoka fala que estava super nervosa por estar espiando alguém, e dizendo que Hinagi é muito linda, fazendo assim Yukito responder que era evidente que Hinagi é muito mais bonita que ela, e falando que a hora do almoço acabou, deixando Kyoka irritada que fala que estava precisando resolver as coisas com ele logo. E enquanto os dois saíam do local, parecia que mais alguém estava ali escondido observando tudo, mas então corta para a cena de uma garota tentando dar comida na boca de Yukito, e quando ele estava prestes a aceitar, sua irmã o puxa dizendo que somente ela tem direito de dar comida na boca dele, e assim fazendo ele comer um palitinho de chocolate enquanto falava em pensamentos que ele é um cara que é tratado como animal de estimação por suas irmãs e as amigas dela na sala do 2º ano após a aula. Até que uma das garotas pergunta se ele realmente era o irmão mais novo de Yuri, já que eles nem se parecem. E quando Yukito concorda com a garota, Yuri manda ele parar de falar isso, pois já fez a mãe deles chorar no passado ao ouvir essas palavras, assim fazendo ele se desculpar imediatamente e deixando a garota surpresa com sua súbita mudança de comportamento. Então elas perguntam para ele o quanto do boato envolvendo a presidente do conselho estudantil era real, e Yukito logo pensa que era sua chance de resolver aquele mal entendido, e então ele responde que era tudo falso, e que Mutsuki somente se curvou para ele e se ofereceu para ser sua amiga com benefícios, deixando sua irmã extremamente irritada e falando que irá acabar com ela, e também irá pedir uma moção de censura imediatamente para o conselho estudantil. Mas Yukito interrompe ela dizendo que na verdade Mutsuki não disse nada daquilo, e enquanto uma das garotas fala que tinha certeza que era só um boato, afinal a presidente do conselho jamais falaria algo do tipo, ele fala que ela somente pediu para ele agarrar ela, piorando tudo e fazendo o clima na sala ficar pesado. E após esse fato chocante, as garotas perguntam o que ele achava de Mutsuki, e Yukito responde que na verdade ela é muito linda. Mas quem não fica nada feliz com suas palavras é Yuri, perguntando se ele tinha dito algo. E como esse era o sinal de que ele jamais deveria argumentar contra ela, Yukito pede desculpas e fala que jamais irá cair em tentação, sendo pressionado por sua irmã que fala que ele já tem ela, então não tinha espaço para mais ninguém, deixando Yukito sem ter a liberdade de se expressar. Então uma das garotas pergunta para ele como Yuri é em casa, enquanto a outra falava que ela é muito popular na escola. Mas Yukito fala com uma expressão apática de que estava bem ciente disso, fazendo Yuri falar que não estava satisfeita com a resposta dele e assim se afastando. Até que Yukito fala que estava feliz por ela ser popular, a deixando extremamente alegre com as palavras dele e assim começando a acariciar sua cabeça enquanto dizia para suas amigas aguardarem pelo futuro deles, como se quisesse dizer que ela irá se casar com ele no futuro. E isso deixa suas amigas surpresas, pois parecia que o ponto fraco de Yuri é seu irmão, mas logo elas mudam de assunto perguntando novamente como Yuri é em casa. E enquanto Yukito respondia como sua irmã é desleixada em casa, Yuri fala que se ele ousar dizer mais uma palavra, ela irá dormir com ele em sua cama essa noite. Mas Yukito não ouviu o que ela estava falando, e assim ele continua relatando os hábitos desleixados de sua irmã, deixando Yuri espantada. E enquanto todas riam do que Yukito falou de sua irmã, Yuri, que estava tremendo, fala que não esperava que Yukito quisesse tanto dormir junto com ela, pois sim, ela entendeu ele errado, e como ele continuou falando após ela ter dado aquele aviso, ela entendeu como se ele realmente quisesse dormir com ela em sua cama. E assim ela fala que irá se preparar enquanto sorria. Já Yukito imagina que se ela quer dormir na cama dele, ele deveria começar a se preparar para ir dormir no sofá. Mas ele tinha o vago sentimento de que os pensamentos deles estão indo para lados completamente opostos, e ao mesmo tempo que ele estava sério, ela parecia estar toda feliz. Após isso, as garotas começam a conversar sobre grupos de mensagens e redes sociais, mas Yukito não fazia ideia do que elas falavam, pois ele não usa nenhuma rede social e nem está em nenhum grupo, fazendo as colegas de Yuri ficarem surpresas e falarem que era até melhor, pois ele ficaria chocado com o que as pessoas postam hoje em dia nesses grupos, mas que como Yukito parecia ser uma pessoa impetuosa, talvez elas nem precisavam se preocupar com ele. As pessoas normalmente adoram uma fofoca e nem se importam se é verdade ou não, e isso acaba se espalhando como se fosse um monstro descontrolado, seja por curiosidade ou por maldade, seja qual for a emoção ou motivo para isso era algo assustador ao ponto de ferir profundamente a pessoa que é alvo disso. À noite, enquanto Yukito dormia, Yuri entra sorrateiramente em seu quarto e se deita em sua cama, e quando ele acorda, ele dá um pulo se afastando dela, e ao mesmo tempo que ela desabotoava sua blusa e mostrava sua comissão de frente, ela fala que dormiria com ele do jeito que ele quiser, com roupa ou sem, deixando Yukito extremamente chocado com as palavras de sua irmã mais velha. Uma escola normalmente é um lugar chato controlado por grandes poderes, como o conselho estudantil,
que tem a maior influência na escola, o clube de jornalismo que sempre mantém todos atualizados sobre as notícias mais recentes, e até o clube de disciplina e moral que luta com corpo e alma para ter certeza que as regras da escola sejam seguidas. Essa normalmente era a vida cotidiana na escola, mas hoje algo estava diferente. Quando Yukito entra na sala com cara de sono por provavelmente não ter dormido nada na noite anterior, todos imediatamente se viram para ele, o deixando assustado, até que Miki e Kouki se aproximam dele, e quando ele pergunta o que tinha de errado, eles mostram um post que alguém fez sobre Hinagi, basicamente dizendo que ela dorme com qualquer um desde o ensino fundamental, e enquanto isso, Hinagi estava em seu quarto encolhida na cama. De volta à sala de aula, Kouki fala que esse rumor foi espalhado no dia anterior, e Yukito fala que era estranho esse rumor de Hinagi sair com vários ao mesmo tempo, pois ela até mesmo falou que nem estava mais com aquele senpai do passado, fazendo assim Kouki se dar conta de que realmente era um rumor falso no fim das contas. Shiori, que estava aflita, pergunta se Hinagi estava bem, e Miki responde que normalmente ela já deveria ter chegado na escola, mas até agora nada dela chegar. Após isso, Kouki fica enojado por alguém ter usado tais métodos para acabar com a reputação dela, e então pergunta para Yukito o que ele fará a respeito. E Yukito, que até então estava pensativo, vê uma brecha e solta uma frase de efeito de filmes de detetives, dizendo que o culpado está nessa sala, e assim deixando todos intrigados, pois realmente acharam que ele estava falando sério, mas Yukito logo responde que era brincadeira e que essa era uma frase que ele sempre quis falar pelo menos uma vez na vida. Isso deixa Shiori irritada, pois se tratava de um assunto muito sério e não era hora de fazer piadas. Enquanto isso, Yukito, que já tinha examinado a reação de todos na classe, chega à conclusão de que o culpado é alguém de fora, e ele pensa inclusive que era muito estranho Hinagi ser alvo desses rumores falsos, pois ela não é uma pessoa que geralmente atrai a hostilidade dos outros. Então Yukito acaba falando em voz alta que talvez deveria ir falar com ela diretamente, e quando Miki pede para ele fazer isso, Yukito fica surpreso, e após isso Kana, Kouki e Shiori imploram para ele resolver esse assunto, já que é nele em quem Hinagi mais confia, deixando Yukito sem saída, afinal todos tinham acabado de decidir tudo por ele. Assim, Yukito acaba tendo que ir até a casa de Hinagi, pois além de seus colegas, a professora também pediu para ele entregar as anotações da aula de hoje para ela. Ele estava se aproximando da casa de Hinagi, mas ele estava em conflito consigo mesmo, se perguntando se talvez ele deveria ir mesmo até lá, dizendo ter sido banido de entrar em sua casa. Enquanto a Kane, a mãe de Hinagi, estava preparando o almoço, ela de repente ouve a campainha tocar, e assim que ela abre a porta, Yukito estava curvado em sua frente com uma caixa na mão e imediatamente pedindo desculpas para ela, deixando a Kane sem reação. Assim, Yukito começa a falar extremamente rápido, dizendo que fazia muito tempo que não via a Kane, que ela estava linda como sempre, e que mesmo que ele tenha recusado, ele foi obrigado pela professora a vir até a casa de Hinagi, dizendo que terá certeza de que isso não aconteça novamente no futuro, e novamente dizendo que ela estava linda hoje. Após isso, Yukito fala que isso era tudo que ele tinha para dizer, e tenta meter o pé para longe dali o mais rápido possível, mas a Kane chama ele irritada e perguntando do que se tratava toda essa algazarra dele, deixando Yukito em pânico com a expressão dela, até que a Kane agradece por ele ter vindo entregar as anotações da escola para sua filha, falando que nunca pensou que ele viria até sua casa novamente. Ao ouvir isso, Yukito novamente se desculpa, mas isso deixa a Kane visivelmente chateada, então ela pergunta se ele tinha alguma intenção de vir até sua casa, mas Yukito responde que tentou recusar, mas que foi obrigado por sua professora, e que ele nunca quis vir até ali, pois fez uma promessa para a Kane no passado. Assim, a Kane dá um sorriso forçado e fala que Yukito pelo jeito não queria vir até sua casa, e quando ele responde que sim, ela fica com raiva e pergunta o porquê, mas logo recupera sua compostura e pede para ele esquecer, falando que Hinagi provavelmente ficará bem logo e que ele não precisava mais se preocupar em trazer suas anotações no futuro, se despedindo dele e fechando a porta de sua casa. Ao fechar a porta, a Kane fala em pensamentos que se Yukito tivesse dito que veio visitar sua filha ou que veio pois ficou preocupado, ela estaria feliz em receber ele, e após isso ela joga no chão a caixa que Yukito trouxe e começa a ficar irritada por ele ter falado que não tinha intenção nenhuma de vir até ali, perguntando o motivo dele estar fazendo isso, sendo que eles sempre foram bons amigos. Lógico que ela sabe que o que aconteceu no passado foi tudo culpa de sua filha, e que era algo natural ela estar sendo punida por isso, mas no fundo a Kane queria que Yukito tivesse dito que iria proteger Hinagi e ajudá-la. Mesmo que fosse o desejo egoísta de uma mãe, ela queria ter ouvido essas palavras saírem da boca dele. E então a Kane se lembra do dia em que falou para Yukito não aparecer mais em sua casa e ter ficado surpresa por ele ter simplesmente aceitado seu pedido sem nenhuma objeção e ter desistido de tudo tão facilmente. Após isso, a Kane fica deprimida, se encostando na parede e se perguntando o que deve ter acontecido na escola para sua filha, que finalmente tinha recuperado seu brilho nos olhos e seu sorriso, agora ter se trancado no quarto. E enquanto a Kane pensava que o passado havia sido superado, Hiyori, a irmã mais nova de Hinagi, passa correndo por sua mãe e abre a porta para tentar alcançar Yukito antes dele ir embora novamente. Sua mãe até tenta parar ela, mas não consegue. E assim Hiyori abraça Yukito pelas costas, o chamando de irmãozinho e falando que sentiu muito a falta dele. Hiyori fala que sentiu a presença dele e então veio correndo para encontrá-lo, perguntando por que ele não foi até o quarto de sua irmã se ele veio visitá-la. E ao mesmo tempo em que Yukito pensava que precisava manter em segredo seu trato com a Kane, ele responde que jamais poderia entrar no quarto de uma garota sem sua permissão. Mas Hiyori responde que se era Yukito
Yukito, ele era bem-vindo a qualquer momento. E após isso ela fala que parece que sua irmã está sofrendo de novo, pois já faz um tempão que ela não sai do quarto. E quando ela pergunta se Yukito sabia de algo, ele responde que talvez ele tenha uma vaga ideia do que está acontecendo. E assim Hiyori fala que na verdade ela acha que sua irmã é terrível e é uma completa idiota, dizendo ainda não ser capaz de perdoar ela pelas coisas do passado, mas pedindo para que Yukito salve ela, pois ele é o único em que Hinagi confia, e Hiyori quer que Yukito encare ela de frente mais uma vez. E quando Yukito fala que acha que Hinagi não vai gostar nada disso, Hiyori responde que isso era impossível, afinal Yukito sempre foi o grande amor de Hinagi. Ao mesmo tempo que Hiyori falava essas palavras, Yukito conseguia claramente ver o rosto de Hinagi dizendo a mesma frase para ele. E enquanto Yukito lembrava que Hinagi já disse essas mesmas palavras para ele algum tempo atrás e se perguntando o que deveria fazer agora, Hiyori interrompe seus pensamentos falando que ela também o ama muito, abraçando ele enquanto sorria de um jeito meigo. Ao Hiyori se despedir de Yukito, ele pensa que aquela garota era realmente uma diabinha, e que ela é tão direta e sincera que ela acaba sendo uma oponente muito mais perigosa que sua irmã mais velha. Em casa, Yukito não conseguia se concentrar nos estudos e resolve pegar seu celular e ligar para Hinagi. Isso tudo por culpa do pedido de Hiyori, já que ele é um irmão gentil. Quando Hinagi atende o telefone, Yukito nota que sua voz parecia exausta. Então ele fala que ela precisava de ajuda e ele irá resolver tudo, deixando Hinagi confusa. E dessa forma, Yukito vai direto ao ponto e fala que vai resolver o problema dela em menos de uma semana, dizendo para ela ter certeza de comparecer na escola no próximo dia. E quando Hinagi pergunta o porquê dele estar fazendo isso, Yukito responde que já falou antes que sempre irá ajudá-la se ela estiver com problemas, mas que ela deve falar para ele ou ele não será capaz de fazer nada. Assim falando que ela não precisa suportar esse fardo sozinho e que sua família, seus amigos e todo mundo está preocupado com ela, fazendo Hinagi começar a chorar perguntando por que isso foi acontecer, pois ela decidiu nunca mais cometer o mesmo erro novamente. E assim falando que no dia anterior ela recebeu uma confissão, mas que apropriadamente recusou, pois não quer mentir para si mesma novamente, assim podendo ficar ao lado de Yukito e ser seu suporte quando ele precisar, sem ter que mentir novamente. E então perguntando se Yukito ainda ajudaria ela mesmo que ela fosse exatamente essa pessoa suja que dizem que ela é nos rumores. E quando Yukito fala que isso não importava para ele, Hinagi começa a chorar novamente, dizendo que não quer que os outros olhem para ela daquele jeito de novo, que não quer ficar novamente presa ao passado e que também não quer ser separada de Yukito outra vez. Depois disso, Hinagi conclui que não quer ser uma pessoa fútil e que irá se tornar uma pessoa forte, e irá mostrar isso para Yukito acabando com a versão fraca de si mesma, assim fazendo Yukito lembrar de si mesmo, que repete incansavelmente que a esperança não se torna realidade e as expectativas sempre se quebram. Yukito sempre repete essas palavras para si mesmo para ter uma desculpa para desistir de tudo que almeja, mas Hinagi era diferente dele. Enquanto Yukito pensava, Hinagi implora para que ele novamente ajude ela, enquanto chorava e voltava a chamá-lo pelo seu apelido de quando eram crianças. Ao desligar o telefone, Yukito começa a falar em pensamentos que desde que ela afastou a mão dele no passado, ele jamais imaginou que algum dia voltaria a se relacionar com ela novamente, mas pelo jeito esse não foi o caso. E na manhã seguinte, enquanto olhava seu celular, Kouki fica extremamente irritado, dizendo que aquilo não podia ser verdade. Isso se referia ao novo rumor que foi lançado, dizendo que o culpado por postar a notícia falsa de Hinagi tinha sido Yukito, e assim fazendo todos ficarem em choque vendo aquele monte de gente no fórum, aumentando ainda mais o rumor, dizendo que Yukito deve ter feito isso por ter sido rejeitado por Hinagi no passado, e outras coisas mais. Até Hinagi, que finalmente compareceu à escola, estava em choque com aquilo, mas diferente dos outros, ela parecia estar em choque por outro motivo. Após isso, Yukito entra na sala totalmente alegre, dando bom dia para todos, mas logo é cercado por Kouki e os outros que mostram um novo rumor para ele. E ao mesmo tempo que todos estavam irritados por terem espalhado mentiras até mesmo sobre ele, Yukito parecia extremamente aflito com aquilo, e assim ele logo fala que isso estava errado e que não foi ele quem espalhou esses rumores, deixando seus colegas espantados com sua reação nada normal. E enquanto Hinagi chorava pedindo para ele parar com essa atuação, Yukito pede para ela confiar nele que ele não fez isso, e então sai correndo da sala deixando todos sem entender a situação. E após Kouki perguntar o que eles poderiam fazer e Shiori falar que nunca tinha visto Yukito desse jeito, Miki de repente fala que ele parecia estar muito chocado, e isso faz Kouki finalmente entender tudo, falando que Yukito jamais agiria desse jeito todo nervoso e que aquilo era claramente uma atuação, perguntando a opinião de Hinagi sobre o assunto. E assim ela, que estava chorando até agora, se lembra das palavras de Yukito dizendo para ela confiar nos outros e não carregar tudo sozinha. Ela tinha certeza de que o que ela está prestes a fazer agora irá destruir tudo que Yukito está tentando fazer por ela e irá anular sua determinação, mas mesmo assim ela simplesmente não pode deixar ele carregar mais esse fardo sozinho, decidindo que ela também ficará mais forte, e assim se desculpando com todos e pedindo para eles ouvirem a história dela, finalmente percebendo que ela não poderá voltar ao passado, então ela não tem escolhas a não ser seguir em frente. Em uma classe aleatória, os boatos de Yukito continuavam se espalhando, fazendo um bando de figurantes aleatórios o chamarem de lixo de ser humano, até que um deles olha no celular e de repente sai correndo da sala, deixando todos sem entender nada. E então voltamos para Yukito, que estava sorrindo de um jeito estranho, o que faz Kouki mandar ele parar de rir alto com aquela cara
séria dele, pois isso era algo nojento de se ver. Mas Yukito não estava nem aí, pois já passou uma semana de que ele recebeu uma reputação horrível. E sim, ele foi o culpado de espalhar coisas ruins sobre si mesmo. A solidão tinha finalmente renascido. Sua popularidade tinha finalmente caído no abismo e ele não poderia estar mais feliz. Os rumores se intensificaram dia após dia, e agora ele havia se tornado o pior lixo da escola. Inclusive, seus próprios colegas mal estavam falando com ele. Yukito cantarolava pelos corredores da escola pulando de alegria. O objetivo dele era encobrir as mentiras lançadas sobre Hinagi e substituir os rumores aproveitando seu anonimato para receber a culpa pelo crime. Tudo acaba hoje, e isso é devido ao último rumor que ele espalhou no dia anterior. E assim o mesmo cara de antes aparece e agarra o uniforme de Yukito com o punho fechado e prestes a socar sua cara, já que o boato da vez era que Yukito está chantageando sua amiga Koharu. E assim mostrando um flashback onde haviam dois amigos de infância que se davam bem. O garoto chamado Shuichi era membro do time de atletismo, mas acabou desistindo do clube por conta de uma lesão, deixando sua amiga Koharu insatisfeita com a situação, pois para ela Shuichi é um herói, e ela é totalmente apaixonada por ele e seu jeito esforçado. Mas Shuichi ficou irritado com ela sempre insistindo para ele voltar para o clube de atletismo, fazendo ele afastar ela e acabar buscando novas conexões, assim conhecendo Hinagi e se confessando para ela, o que fez Koharu fazer de tudo para evitar que Shuichi fosse tomado dela, assim espalhando todos os tipos de rumores possíveis sobre Hinagi. Mas o custo disso foi muito alto, e a culpa por envolver alguém inocente consumiu tanto Koharu que ela logo foi chorando pedir desculpas para Yukito, que pensa que deve ter sido terrível para ela ver que alguém inocente como ele acabou sendo culpado de algo que foi ela quem fez, o que acabou fazendo ela se sentir extremamente culpada, considerando se desculpar com Hinagi imediatamente. Mas Yukito se perguntava se estava tudo bem mesmo as coisas terminarem dessa forma, assim fazendo ele ter uma solução inusitada. E então, ao mesmo tempo que ele espalhava rumores aumentando sua má reputação, ele começou a espalhar que Koharu estava sendo chantageada e isso teve um efeito imediato, fazendo Shuichi, que se preocupa muito com ela, ser forçado a agir. Yukito pensava inclusive que mesmo que eles tenham momentos ruins, eles ainda eram amigos de infância, e enquanto sorria ele pensa que ainda não era tarde para eles dois. E assim ele assume o papel de vilão da história, dizendo para Shuichi que Koharu faz uma cara linda quando chora, deixando ele extremamente furioso. E quando ele estava prestes a dar um soco em Yukito, Yukito pensa que estava tudo bem, e como ele é a raiz de todo mal, ele receberá o que merece, e assim o problema finalmente terá acabado. Mas Koharu aparece mandando Shuichi parar seu punho, e dizendo que ela não podia mais continuar com aquilo, deixando Yukito sem entender nada. Após isso, Shuichi se desculpa com Yukito, e Koharu se desculpa com Hinagi por espalhar os boatos, deixando Yukito se perguntando como aquilo foi acontecer e por que eles dois estavam curvados em sua frente. Mas mesmo o resultado sendo diferente do planejado, Yukito ainda tinha alcançado seu objetivo. Era necessário que eles dois se encarassem frente a frente, e isso parece ter funcionado vendo o modo com que eles se olhavam sorrindo. E então, com o fim de tudo, Kouki pede para Yukito explicar tudo desde o começo, e Yukito simplesmente desconversa como sempre, falando que essa era sua vingança contra Hinagi, e após isso sorrindo para amenizar a situação. Mas isso deixa Kouki e os outros chateados por Yukito não confiar neles e sempre resolver tudo sozinho. Mas Yukito responde que ele teve benefícios ao fazer isso, enquanto pensava que para Kouki e os outros, os métodos dele poderiam até ter sido imperdoáveis. Mas para ele, espalhar rumores de que ele queria se vingar de Hinagi por ela o ter rejeitado, faria os boatos sobre ela perderem credibilidade, e assim o passado verdadeiro dela será intocável. Após isso, Yukito pede para Shuichi fazer um favor para ele, e sem pensar duas vezes, Shuichi aceita fazer qualquer coisa que ele precisar. Assim, Yukito pede para que ele se junte ao clube de atletismo, fazendo Shuichi cair no chão com seus olhos em lágrimas pelo gesto de bondade de Yukito. Mas por outro lado, Yukito, sorrindo de um jeito esquisito, pensa que isso não tinha nada a ver com bondade, e que ele só queria usar Shuichi como bode expiatório para assim o clube de atletismo parar de tentar recrutar ele, e que além de tudo aqueles dois agora poderão restabelecer seus laços, e que agora, como a popularidade de Yukito despencou até o fundo do poço, as pessoas irão parar de falar com ele, assim finalmente possibilitando sua vida escolar como um completo introvertido. Isso era um plano totalmente construído por ele que beneficiaria a todos. Isso era algo que somente alguém com a mentalidade extremamente forte como ele poderia fazer, e o plano funcionou perfeitamente. Isso se tirar o fato dele ter sido severamente repreendido por sua professora depois. E após levar um xingão e voltar para a sala, Hinagi estava sentada esperando por ele, e quando ela olha para Yukito com uma expressão calma, ele pergunta o motivo dela não ter ido para casa ainda, a chamando por um nome estranho e fazendo ela ficar irritada. E quando ela fala que estava esperando por alguém, Yukito lembra de uma imagem desagradável do passado, e assim sua cabeça começa a doer, mas ele logo se recompõe e pergunta se era algum tipo de encontro, e que era melhor ela ir para casa logo antes que anoiteça. Mas Hinagi fala que a pessoa por quem ela estava esperando era o próprio Yukito, o deixando surpreso. E assim ela se aproxima dele agradecendo pela ajuda dessa vez. E quando Yukito responde que só fez coisas que irão fazer as pessoas odiarem ele, Hinagi concorda, dizendo que ela inclusive o odeia por isso. Então Yukito pede desculpas por ter feito algo tão horrível com ela, e enquanto ela concordava com ele e se esforçava para
poder dar um sorriso, ele fala que agora ninguém mais poderá tocar em seu passado, pensando que deveria ter notado no passado sobre os medos dela ao invés de simplesmente ter abandonado ela. Yukito sentia que não consegue ser igual a Shuichi, e que para ele, Hinagi já era tarde demais. E assim, Yukito fala que ela estará bem daqui em diante e que ela encontrará um bom parceiro, ao mesmo tempo que ele pensava que uma pessoa como ela que anda sobre a luz jamais poderá andar junto de alguém como ele que anda sobre as mais profundas trevas. E enquanto ele se afastava, Hinagi segura sua mão, o deixando surpreso, e quando ele se vira, ela beija ele, fazendo Yukito perder sua capacidade de raciocinar por um tempo. E após isso, Hinagi fala que ele estava muito distante agora, e diferente da época em que eles estavam sempre juntos lado a lado, agora ela mal conseguia alcançá-lo. Yukito permanecia sem reação enquanto Hinagi encostava a cabeça em seu peito, até que ela fala que desde aquele dia a luz dentro dela se apagou, e tudo ficou frio de repente, fazendo então ela o perseguir por seu calor aconchegante. E assim ela revela que só conseguiu entrar na mesma escola que Yukito graças à mãe dele, Ouka, pois se dependesse de Yuri ela jamais saberia. E enquanto Yukito tentava falar algo, Hinagi interrompe ele, o convidando para ir até sua casa, deixando Yukito surpreso, pois essa era uma versão de Hinagi que ele não conhecia. Na casa de Hinagi, em seu quarto, enquanto ela fechava a cortina, Yukito fala que era nostálgico voltar ali após tanto tempo, e Hinagi fala que faziam 3 anos desde a última vez que Yukito entrou em seu quarto, deixando ela feliz por ele estar ali agora. Após isso, Yukito pergunta onde estavam os pais dela, pensando que a Kane certamente ficará furiosa por ele aparecer em sua casa 2 vezes na mesma semana. E quando ela responde que eles estão em casa, Yukito fica apavorado, mas Hinagi fala que por agora estará confiando tudo a ele, deixando Yukito aliviado. Mas quando ele para pensar nas palavras dela, ele fica em choque, e desse modo Hinagi muda de assunto agradecendo por Yukito ter vindo até sua casa. E enquanto Yukito perguntava o que ela queria ao chamar ele ali, Hinagi lembra do rosto enojado de sua irmã no passado, perguntando se os rumores daquela época eram realmente verdade. E então Hinagi se levanta falando que precisa que Yukito escute ela, falando para que ele não desvie os olhos dela, e assim tirando todas as suas peças de roupa uma por uma, ficando completamente despida em sua frente, fazendo Yukito ficar paralisado com aquela situação. Ver Hinagi completamente sem roupas em sua frente deixa Yukito sem reação, mas incapaz de desviar seu olhar dela. E ao mesmo tempo que ela tremia, Yukito fala para ela voltar a si e parar logo com aquilo. Mas Hinagi fala que diferente daquela época, agora ela está mais sã do que nunca, e que todo esse tempo ela se arrepende do que fez com ele. Sua própria irmã a olhava com olhos frios. Seus pais ficaram zangados com ela, fazendo ela chorar todas as noites até dormir. Mas para Hinagi isso era algo natural, já que foi ela quem magoou o Yukito em primeiro lugar. Então ela pede para ele não desviar seu olhar, e olhando no fundo dos olhos dele, ela revela que nunca fez aquilo com o senpai, deixando Yukito sem saber o que dizer. E então voltamos ao passado, onde o tal senpai pedia Hinagi em namoro. Ela nem ao menos sabia o nome daquele cara, e a única coisa que ela sentia ao ouvir a confissão dele era tédio, mas por outro lado ela pensa que poderia usá-lo para atingir Yukito. E assim na manhã seguinte ela fala para ele que um senpai se confessou para ela, deixando Yukito paralisado por um momento. Não importava o quanto Hinagi se aproximasse de Yukito, ele sempre parecia indiferente e sequer sorria perto dela. Ela estava começando a se sentir frustrada e ansiosa, fazendo ela acabar escolhendo um método bem sujo, e pensando que pressionando ele com isso, ele ficaria aflito e se confessaria para ela logo de uma vez. Mas seu plano falha miseravelmente, e com um olhar triste, Yukito fala que isso era algo bom para ela, deixando Hinagi completamente angustiada com sua resposta. E quando ela chega em casa, Hinagi começa a gritar com raiva da reação de Yukito, pois pela reação dele parecia que ele nem ligava se ela fosse roubada por outro cara, ou se ela aceitasse a confissão daquele senpai. Em um momento de tristeza e com seu coração aflito pelo choque da falta de reação de Yukito, Hinagi pensava que ainda poderia fazer ele ficar com ciúmes, fazendo assim algo horrível, que até então ela não sabia que iria se arrepender profundamente disso. E na tentativa de fazer ciúmes para Yukito, ela acabou aceitando namorar com aquele senpai. E quando ela contou isso para ele, Yukito revela que sempre gostou dela e que planejava se confessar no próximo festival de verão, mas que pelo jeito agora era tarde, falando que ele foi o errado em presumir que os sentimentos deles eram mútuos, e que talvez ele nunca poderia ser parceiro dela para o começo de conversa, e que ele já não deveria mais pensar em coisas como essa. E após isso, Yukito sai correndo e deixa Hinagi falando sozinha. Ela até tenta responder ele, mas já era tarde para correr atrás de Yukito. E para completar, agora tinha sua falsa relação com aquele senpai, e se ela não esclarecer logo esse mal-entendido, vai acabar ficando cada vez mais difícil. E no fim das contas, ela acabou namorando aquele senpai por 2 semanas, mas era lógico que eles nem agiam como um casal. Desde que ela teve certeza dos sentimentos de Yukito, aquilo com o senpai era uma perda de tempo. E enquanto ela pensava que deveria tentar conversar com Yukito, o senpai acaba se irritando e pergunta até quando ela iria desperdiçar o tempo dele, e assim tentando dar um beijo forçado nela. Aquilo deixou Hinagi tão assustada que ela logo deu um tapa na cara dele e saiu correndo às pressas do local. Ela sentia nojo por ele ter encostado nela, dizendo para si mesma que só faria esse tipo de coisa se fosse com Yukito, e assim terminando com o senpai por mensagem. Mas após isso, como forma de vingança, aquele senpai começou a espalhar rumores para a escola toda de que eles fizeram aquilo. Aqueles rumores se espalharam
passaram muito rápido, já que para alunos do fundamental aquele parecia ser um assunto bem divertido. Hinagi tentou negar aqueles rumores com todas as suas forças, mas só algumas poucas pessoas próximas acreditaram nela. E quando ela passava pelos corredores da escola, as pessoas nem disfarçavam apontando o dedo para ela e a olhando com expressões lascivas repugnantes, deixando ela com um frio na espinha e se perguntando o motivo daquele senpai ter espalhado uma mentira tão terrível sobre ela, mas logo se dando conta de que ela fez algo parecido, pois mesmo não gostando dele, ela aceitou sua confissão e tentou usá-lo para atingir Yukito. Ela sentia que era uma pessoa horrível, afinal namorar é como firmar um contrato com alguém. Aqueles boatos acabaram chegando até sua família. Ela conseguia sentir o desgosto no olhar de sua irmãzinha, e inclusive aquela foi a primeira vez que ela foi repreendida por seus pais. E quando sua mãe pergunta se Yukito já estava ciente dos rumores, Hinagi fica em choque, pois Yukito era a pessoa que ela mais ama e ela queria que ele nunca soubesse desses rumores, e queria também que ele acreditasse nela, já que esses rumores são uma grande mentira, mas não tinha como ele não ter ouvido nada do que as pessoas estão falando dela. E quando ela se aproxima dele para contar a verdade, Yukito se vira e com uma expressão intensa de ódio e repulsa, ele fala para ela não tocar nele com aquelas mãos sujas, fazendo Hinagi ficar espantada, pois nunca havia visto ele fazer aquela expressão para ela antes. Suas pernas tremiam tanto que ela não era capaz de se mover, e pouco a pouco aqueles rumores acabaram se tornando em um fato comum que todos sabiam, e assim a relação dela com Yukito desapareceu completamente. Voltando ao presente, Hinagi fala que foi tudo sua culpa, enquanto pensava que hoje ela entende que a arrogância dela ia acabar machucando Yukito de uma forma ou outra. Yukito sempre esteve ali presente para ela, ele sempre escutou cuidadosamente o que ela falava, mesmo que fosse algo sem importância, mas foi ela quem afastou sua mão dele, e mesmo assim ele continuava ali por ela. E com o intuito de pôr um fim em todos esses arrependimentos, ela se confessa para Yukito dizendo que sempre gostou dele, e enquanto ele olhava ela com seus olhos arregalados, Hinagi pensava no porquê ela demorou tanto para dizer algo tão simples, e como prova de suas palavras, ela abraça Yukito, falando que dará para ele tudo o que ela tem a oferecer. E ao mesmo tempo que ele tentava falar algo, Hinagi fala que esse era para ser o dia mais especial para ela, e que ela queria uma atmosfera mais romântica para isso, se desculpando com ele e falando aliviada que pensou que nunca mais teria a chance de poder fazer isso com ele. Enquanto Hinagi falava aquilo sorrindo, Yukito se perguntava como ela podia sorrir de forma tão bela. Esse sorriso de agora era diferente de seu sorriso inocente de quando era criança, ou de seu jeito emburrada quando adolescente. Yukito tenta dizer para ela não se apressar e pensar nas coisas com calma, mas Hinagi fala que ele é a pessoa que sempre esteve do lado dela, e que ele é o único que ela quer tocar, e o único que pode tocar nela. Yukito entra em colapso com as palavras dela, e nervoso ele responde que ela não precisava ir tão longe só para provar que aquele senpai não fez nada com ela, mas Hinagi responde que ele estava errado, e que nesse momento ela está simplesmente feliz em estar junto de Yukito, assim pegando a mão dele e colocando em seu melão direito e fazendo ele apertar para sentir a qualidade e a textura macia, provando que são de primeira qualidade. Após isso ela fala que ele pode até ter esquecido, mas que eles sempre foram conectados dessa maneira, fazendo ele se lembrar que o que ela disse era verdade, e que quando eles eram crianças eles entendiam um ao outro sem sequer dizer uma palavra. E enquanto eles estavam de dedos entrelaçados, Yukito sentia que aos poucos os laços deles que haviam sido cortados agora estavam se reconectando, mas algo ainda parecia errado. Aquela dor de cabeça volta a atingir Yukito, e desse modo ele pergunta o motivo dela estar fazendo isso agora, e Hinagi fala que foi uma covarde que teve medo de dizer aquelas coisas antes, mas Yukito pergunta novamente o porquê dela estar dizendo tudo isso só agora, e ela responde que pensava que se demorasse um pouco mais poderia ser tarde demais. E enquanto ela estava em lágrimas, implorando em pensamentos para que ele acreditasse nela e pedindo para que não fosse tarde demais, Yukito fala que antigamente ele poderia ter aceitado os sentimentos dela, mas agora era diferente. Mas sem conseguir terminar de falar por causa de sua dor de cabeça, ele se lembra daquela memória dolorosa que sempre vem à sua mente, e que naquele dia ele ficou completamente convencido de que não era necessário para ela, e que como ele estava perseguindo algo que ele jamais poderia alcançar, ele acabou desistindo. Ele não poderia aceitar os sentimentos dela após ela ter feito tudo aquilo com ele. Um ser miserável como ele jamais combinaria com uma garota tão linda e brilhante como ela. Sua dor de cabeça estava ficando cada vez mais forte, e seus pensamentos ruins não paravam de aflorar. Ele não podia fazer isso, ele não queria arruinar ela, e como sempre algo estava querendo se quebrar novamente dentro dele, assim vendo a si mesmo em um mundo de fantasia, onde ele é o herói que é corrompido pelo mal e que destrói metade do mundo. E esse era o verdadeiro Yukito. Após isso, pensamentos intrusivos começam a passar pela mente de Yukito. Estava tudo bem se ele quebrar de vez, pois ele não tinha certeza se o verdadeiro Yukito era realmente uma pessoa gentil. Ele sempre foi quebrado desde o princípio, e assim ele fica aflito, pois pode ser que ele tenha mal interpretado os sentimentos e ações de todos à sua volta até hoje. Ao entender sua situação, Yukito se dá conta de que fez muitas coisas terríveis até agora, e no momento em que ele entrava em colapso, Hinagi estava desesperada em cima dele chorando e chamando por seu nome sem obter nenhuma resposta. As emoções de Hinagi nesse instante atingiram Yukito como se fossem uma grande onda. Era algo caloroso. Ele sentia suas emoções prestes a transbordar, mas não conseguia soltá-las. Vozes em sua cabeça
cabeça entravam em conflito com seus sentimentos. Ele não queria quebrar novamente, ele não queria mais errar, mas já era tarde demais. E enquanto Yukito sorria de forma bizarra pensando que tudo finalmente acabaria se ele pudesse desaparecer, Hinage o abraça e beija ele novamente enquanto chorava. E após isso ela fala que estava tudo bem agora, e então ergue a voz falando que nunca mais irá machucá-lo, fazendo Yukito se perguntar por que ela estava chorando, e o que fez ela ficar tão triste, assim fazendo sua cabeça voltar a doer e as vozes negativas voltarem a tentar tomar o controle. Mas Yukito ignora as vozes, voltando a chamar Hinage pelo nome, e fazendo ela ficar feliz por ele finalmente voltar a chamá-la por seu nome, e falando sorrindo que agora seu primeiro e segundo beijo foram com ele. E enquanto Yukito continuava com as vozes em sua cabeça dizendo coisas desagradáveis, querendo tirar Hinage de sua mente e mandando ela parar de sorrir daquele jeito, ela abraça ele e jura que daqui em diante será totalmente honesta com ele, e que mesmo que a amiga de infância sempre perca nas histórias de romance, ela jamais desistirá dele, pois ela não quer machucar Yukito novamente, nem acabar seu relacionamento com ele dessa forma. E ao mesmo tempo que Yukito estava sendo devorado por seus sentimentos ruins e perdendo sua mente sem se importar com mais nada, Hinage finalmente puxa ele de volta falando que o ama muito, e fazendo ele querer acreditar que aquele sorriso e aquelas palavras não eram uma mentira. Após sair da casa de Hinage, Yukito estava embaixo de chuva se perguntando por quanto tempo ele tem agido desse jeito, e como ele ficou assim. Preconceitos, tendências e todo o resto parecia que tinha algo de errado. Yukito sentia que sua visão das coisas estava sendo distorcida por algo. Ele se pergunta o motivo de nunca ter notado isso ou de ter sequer questionado. Ele sempre pensou que sua mentalidade era firme como uma das fibras mais resistentes do mundo, mas desde quando as coisas tinham ficado assim era o pensamento que pairava por sua mente. E mais do que isso, ele se perguntava quem exatamente é o homem chamado Yukito. Em casa, Yukito pensa que só conseguirá seguir em frente se obtiver respostas, decidindo assim tentar usar uma abordagem diferente das que ele vem usando até agora, batendo na porta do quarto de sua irmã. Ao Yuri abrir a porta perguntando o que ele queria tão tarde da noite, Yukito responde que precisava conversar, pedindo se teria algum problema, mas Yuri responde que só era algo incomum vindo dele, e dizendo que não tinha problemas, convidando ele para entrar em seu quarto. Após ela ter aceitado seu pedido, Yukito agradece ela e acaba a chamando de irmã novamente, fazendo ela ficar realmente surpresa com aquilo, já que desde o incidente no parque ele nunca mais havia chamado ela de irmã. Então ela pergunta para ele repetir o que ele acabou de dizer, e quando ele chama ela de irmã novamente, Yuri imediatamente o abraça, e ao mesmo tempo em que Yukito estava surpreso, Yuri chorava igual uma criança, e após isso repetindo seu nome várias vezes sem parar e deixando ele espantado. Yukito se perguntava o que estava acontecendo com todo mundo hoje, e se era o dia do abraço ou algo do tipo. Mesmo seus pensamentos ruins permanecendo ali, agora era hora de seguir em frente e sem desistir dessa vez. No outro dia na escola, Yukito estava sem energia, isso porque sua irmã dormiu a noite toda agarrada nele, e pensando que ele jamais poderia relatar essa situação para alguém, mas logo pensando no motivo dele não poder falar nada, já que até agora ele nunca se importou em ter algum filtro. Poderia ser que algo teria mudado talvez. Até que Kouki pergunta por que Yukito estava com aquela cara desagradável tão cedo, e assim fazendo Yukito chamar Kouki por seu nome completo e declarar que irá se juntar ao time de basquete, pelo menos até o próximo torneio que terá. Ouvir isso deixa Kouki alegre, que logo fala que então também irá se juntar ao time, deixando Yukito com nojo e perguntando se o motivo de Kouki estar sempre o seguindo é porque ele gosta dele. E assim Kouki responde que era isso mesmo, deixando Yukito enojado e todas as garotas da sala encantadas. Após isso, Yukito se vira para Shiori pensando que deve ter magoado muito ela até agora, mas resolvendo perguntar se as palavras dela ainda estavam de pé e não eram mentira. Shiori responde que não sabia do que se tratava, mas que ele podia ficar seguro que ela nunca mentiria para ele de novo, fazendo Yukito ficar aliviado. E então dizendo que quer que ela seja sua gerente novamente, e fazendo Shiori instantaneamente responder que será um prazer fazer isso, deixando todos na classe eufóricos, todos menos Hinage. Ao mesmo tempo, os boatos se espalhavam pela escola, chegando até a classe de Yuri, e enquanto as garotas se perguntavam o que estava acontecendo, Yuri permanecia sonhando acordada, e quando uma de suas colegas pergunta por que ela estava com os olhos vermelhos, Yuri se lembra que na noite passada ela chorou tanto que acabou pegando no sono nos braços de seu irmão, esperando que ela tenha tocado pelo menos um pouco o coração dele. Até agora, todas as mudanças dele tinham sido para pior, mas agora pela primeira vez algo bom aconteceu, deixando ela extremamente corada, fantasiando seu irmão de um jeito que só ela enxergava, e assim pensando que ela não podia perder essa oportunidade e que não deixará nunca mais alguém machucar ele, e que dessa vez ela com toda certeza irá protegê-lo. Por outro lado, Hinage pergunta se também poderia ser a gerente de Yukito, mas Shiori se opõe falando que essa é a função dela. Yukito concorda com Shiori dizendo que o time deles também não é tão forte para precisar de duas gerentes, deixando Hinage cabisbaixa, até que Yukito fala que será legal se ela visitar eles de vez em quando, dessa vez deixando Hinage feliz, que logo se gruda nele o agradecendo, e ao mesmo tempo Shiori também se agarra nele falando que ela é a gerente, deixando Yukito pensativo se algum dia a escola ou sua casa será um espaço confortável para ele, e fazendo assim ele falar para Kouki que parece que agora ele não era mais um antissocial solitário, e Kouki responde que ele era um tapado por ter notado isso somente agora. Em casa, quando sua mãe acorda, Yukito estava em sua frente pois ficou
surpreso por ela ter desmaiado do nada. E enquanto ele falava, sua mãe pega em seu braço pedindo para que ele fique ao seu lado.